Queridos irmãos, queridas irmãs, e nessa quarta-feira, dia 13, a nossa quarta da palavra, e neste mês de outubro, mês missionário, nós estamos seguindo a orientação do mês missionário da igreja, principalmente a iluminação da carta do Papa Francisco para o mês missionário, que nos convida a contar para os outros tudo que vimos e ouvimos do Senhor. Semana passada, nós olhamos um pouquinho o que vimos e ouvimos na nossa paróquia, a partir da experiência da iniciação à vida cristã. Hoje, nós vamos olhar um pouquinho o que vimos e ouvimos na igreja, principalmente nesse tempo de pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E o texto escolhido para a nossa quarta da palavra, Atos 4, 32 ao 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto é chamado o segundo retrato da primeira comunidade cristã. O primeiro retrato está lá em Atos 2, 42. A comunidade dos discípulos era perseverante na escuta da palavra, na fração do pão e nas orações. Então, tinha 4 pilares a comunidade: a comunhão, a comunidade, a Eucaristia, a oração e a fraternidade, a caridade. Nesse segundo retrato da comunidade, podemos dizer assim, encontramos ainda um foco ou uma ênfase maior na comunhão, na caridade. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. E não era um só coração e uma só alma apenas no sentido litúrgico, piedoso, mas também no sentido de se comprometer um com o outro. Ninguém considerava suas as coisas que possuíam. Tudo era posto em comum. Talvez podemos questionar, mas será que hoje isso seria possível? Primeiro, que nós vivemos num mundo que não é todo cristão. Aqui dificulta bastante, porque a igreja convive numa sociedade com princípios pagãos. Porém, eu acredito que, pelo menos, podemos ser, sim, entre nós, igreja, um sinal profético para a sociedade. E aí nós entramos no nosso tema. O que vimos e ouvimos da igreja? Vimos um Papa Francisco comprometido com as orações. Vimos um Papa Francisco comprometido em ser uma voz que denuncia, mesmo em meio às pandemias, o abandono. Vimos um Papa Francisco convidando para que as vacinas, o conhecimento científico, pudesse ser também
disponibilizado para os pobres. E tudo isso ele resumiu na sua carta, que vale a pena conhecer, Fratelli Tutti, somos irmãos. E ele diz, não somos inimigos. Temos as nossas diferenças, sim. Temos as nossas crenças, sim. Mas somos irmãos. Corremos para o mesmo ponto. E ele diz mais, não podemos olhar o outro como nosso inimigo, mas olhar o outro como nosso companheiro e companheira de estrada. Mas também podemos ver perto de nós atitudes bonitas de pessoas animadas pela fé que saíram em missão nesse tempo de pandemia, socorrendo as pessoas. Quantos sinais bonitos vimos de profissionais, de pessoas de igreja, religiosas, catequistas, buscando aliviar a dor das pessoas, sendo uma presença próxima, amiga. Então, a comunidade cristã, mesmo não podendo viver talvez esse ideal onde todas as pessoas do mundo tivessem pelo menos o que comer, o que vestir, onde morar, mas pelo menos podemos ser, sim, um sinal profético, para que entre nós ninguém passe necessidade. E aqui é um chamado grande à partilha. Confesso a vocês que aqui na nossa paróquia, algo grandioso nós vimos nesse tempo de pandemia. Se olharmos para o nosso dízimo, mesmo com toda a crise sanitária, econômica, onde as pessoas não têm, muitas vezes, nem o necessário, mas nosso dízimo permanece. As nossas ofertas permanecem. Isso é sinal de compromisso. Isso percebemos que não é a sobra que as pessoas doam, mas é um compromisso com a comunidade. A nossa rede solidária, 1 ano já de trabalho, nunca nos faltou uma cesta básica para doarmos a uma família pobre, porque as pessoas doam para nós. Iniciamos o projeto de reciclagem. Reciclar é cuidar, vamos cuidar da vida. As pessoas abraçaram conosco. Então aqui temos um sinal do Evangelho. Mas claro, ainda temos muita injustiça, ainda temos fechamento, ainda temos egoísmo, ainda temos individualismo e que precisamos vencer esses pecados para crescermos numa igreja sempre mais próxima e comprometida com a vida. No texto do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, no retrato da comunidade, encontramos uma comunidade unida na comunhão, comprometida com a caridade. Quem sabe pudéssemos também hoje pintar a nossa comunidade e descobrirmos que hoje podemos sim ter uma comunidade um pouco mais unida, vivendo esta comunhão entre nós para o bem de tantas pessoas que ainda precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Que nós sejamos também como esses discípulos e discípulas da primeira hora, capazes de dar de graça, porque de graça recebemos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta da palavra. Fiquem com Deus.